quero fazer um convite a você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, para uma leitura bíblica em Jeremias 8, do versículo 8 ao versículo 13, pois eu quero falar para você e para vocês sobre uma advertência à nação brasileira. Meus queridos, em Jeremias 8, do versículo 8 a 13, tendo definido o seu pecado e falado com sua condição espiritual, Deus fala ao povo de Judá para enfrentar o pecado em um nível muito pessoal. Ele o adverte a respeito de 3 áreas importantes de suas vidas espirituais. Em primeiro lugar, o povo é admoestado sobre o seu orgulho. Versículo 8 e 9. O povo de Judá era culpado de acreditar que só porque ele tinha a lei do Senhor, ele estava sob proteção especial do julgamento. Mas Deus diz que ele é tolo e não sábio, porque abandonara a palavra de Deus. Estou convencido de que nossa nação vive a mesma ilusão. Eu ouço alguns políticos e muitos religiosos se levantarem e fazerem seus discursos. Eles costumam encerrar seus comentários com "Deus te abençoe" e "Deus abençoe o Brasil". A maioria de nós cresceu acreditando que, por sermos um Brasil de maioria cristã, podíamos contar com as bênçãos do Senhor. Mas eu digo a vocês nessa mensagem que você pode pesquisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não encontrará nenhuma promessa do Senhor para abençoar essa nação brasileira. Deus diz isso, no entanto: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua própria herança. Salmo 33, versículo 12. Pela interpretação que a promessa foi dada a Israel, se aplica a todas as nações que se curvam diante do Senhor e se humilham sob sua vontade. Isso descreve a nossa nação, o Brasil. O Brasil é uma nação que honra a Deus, queridos? Absolutamente não. Somos uma nação de ingênuos. Se acreditarmos que só porque somos uma nação cristã, Deus de alguma forma é obrigado a honrar essa nação, ele não nos honrará, porque evangélicos e católicos abandonaram a sua palavra. Ele não honrará o Brasil porque abandonou sua casa, isto é, sua igreja. Boa parte de cristãos vão às igrejas não para adorar a Deus, mas para buscar seus interesses. Ele não honrará o Brasil porque o Brasil ignora seus mandamentos. Ele não honrará o Brasil porque o Brasil recusa seu filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Brasil não é diferente da antiga Judá. Eles eram culpados de orgulho ingênuo e o povo brasileiro também. Pense nisso. Mas em segundo lugar, o povo é admoestado quanto à sua ambição. Versículo 11. Claramente declarado, esse versículo diz: eles trataram a ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Em outras palavras, Judá era culpado de ver as tragédias que sofria como nação como sendo apenas um pequeno empecilho em seu caminho espiritual. Ele foi culpado de colocar um band-aid em sua grande ferida. Deus estava julgando, mas ele estava se apegando à falsa esperança de que Deus, de alguma forma, era obrigado a abençoá-lo, apenas porque ele era seu povo. O Brasil é culpado do mesmo pensamento ingênuo. Nossos líderes, tanto seculares quanto religiosos, estão ocupados colocando band-aids nas feridas abertas que estão matando nossa sociedade. Eles nos dizem que estão com tudo sob controle, enquanto o paciente está sangrando bem diante de seus olhos. Esta nação é uma nação que usa os antolhos do auto-engano. Parte do povo brasileiro segue cegamente seus líderes com promessas de picanha e cerveja. Isso aos penhascos da imoralidade, impiedade e paganismo como uma manada de porcos. Nossa nação é uma nação que está em meio ao colapso social, econômico e espiritual.
Mas a maioria dos brasileiros não consegue ver o que está escrito na Bíblia. Nossa nação está em agonia e seus cidadãos vivem como se os bons tempos fossem durar para sempre. O Brasil não precisa de um band-aid aplicado em suas feridas. O Brasil precisa de um novo nascimento, de um encontro com Jesus. O Brasil precisa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O Brasil precisa retornar aos braços do Senhor Jesus. O Brasil precisa de um tempo de arrependimento nacional. Mas, em terceiro lugar, o povo é admoestado sobre sua arrogância. Versículo 12. Deus fala a Judá e o condena porque ele não se envergonha de seus pecados. Ele vive como quer e expõe diante de Deus sem se preocupar com a sua palavra ou com a sua vontade. Porque ele tem essa atitude para com as coisas de Deus. Ele promete julgá-lo. Deus promete julgá-lo como nação. Este versículo é como um momento da nossa nação. Veja o pecado que assola o nosso país. Olhe e avalie o fato de que o abuso das drogas, o abuso do álcool, bebidas alcoólicas, quantas pessoas que dizem beber socialmente vivem nos bares bebendo cervejas, vinhos. Olha o pecado do sexo. Olha o pecado do crime. E crescente impiedade são as regras do dia a dia. Analise, meus queridos, o fato de que o sexo antes do casamento entre pessoas que se dizem cristãs é tão comum quanto entre aqueles que estão perdidos. Analise o fato de que a homossexualidade se tornou um estilo de vida aceito no Brasil. As pessoas acreditam que têm o direito de viver como querem e fazer o que quiserem. As pessoas acreditam que não devem ter que responder a ninguém pelas suas escolhas que fazem. As pessoas acreditam que ninguém tem o direito de julgar suas ações. Ninguém se envergonha quando cai no pecado, quando são descobertos ou quando são expostos. Embora não seja meu dever de dizer o que você pode ou não pode fazer, mas o Senhor, o Deus eterno, tem o dever, e aqui está o que ele diz sobre isso. Isaías 55:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas a luz, e a luz das trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Mas também a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 3, do 18 a 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo que, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas em quarto lugar, o povo é admoestado sobre quanto à sua punição. Versículo 13. Deus diz ao povo de Judá que seus pecados resultaram em seu julgamento. Ele está prestes a ser punido por seus pecados contra ele. E quando o julgamento vier, ele será completo e total. Todas as bênçãos que eles desfrutaram serão despojadas. Pode haver precária dúvida de que Deus abençoou o Brasil nos anos anteriores. Como nação, o Brasil, como nação, abandonou a Deus. E Deus, por sua vez, abandonou o Brasil. O fato é que o Brasil está cambaleando sob o julgamento de Deus. E está muito cego por busca de prazer e riqueza para ver ou fazer algo a respeito. Para o Brasil, o dia do julgamento não está chegando, está aqui. Meus queridos ouvintes, se o povo do Brasil entregar essa nação ao comunismo e ao socialismo, será julgado, será sentenciado, como nos diz Jeremias capítulo 8, do versículo 8 a 13. Eu quero concluir essa mensagem para despertar a você, para abençoar você, para que você se volte para Deus, que faça uma votação que abençoe esse Brasil. Eu faço essa pergunta: você chora quando vê algo na televisão que atravessa a linha da impiedade? A linguagem grosseira que é tão comum em nossa sociedade o enfurece e o envergonha?
Você se envergonha de estar próximo de pessoas e coisas que desonram o Senhor? Nossa nação perdeu a vergonha. E isso é apenas mais um sinal de que o julgamento está à porta. Nossas consciências foram cauterizadas pela exposição excessiva ao mal e perdemos a capacidade de nos envergonhar. Pense como o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, do versículo 1 a 3. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus tenha piedade desse Brasil no dia 30 de outubro, para que ela não seja entregue nas mãos de corruptos, do comunismo, do socialismo, para que ela não caia em Jeremias 8, do versículo 8 ao versículo 13. Que Deus abençoe você. Que Deus tenha piedade da sua vida, da sua casa e de toda a sua família. Em nome de Jesus. Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço, claro, para toda a sua família.